Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio, do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia da leitura da Bíblia Sagrada, no propósito de lermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 78 e veremos Tiago 1 e 2 e Salmos 50. Vamos dar início à nossa leitura. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é subrevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma, homem vacilante, que é inconstante, que todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, e a sua flor cai, e a beleza do seu aspecto parece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vos implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai e está: visitar os órfãos e as viúvas e as suas aflições, e guardar-se isento da corrupção do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé de vosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhes disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te debaixo do escabelo dos seus pés. Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tomais juízos movidos de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não são os ricos que vos oprimem e os que vos arrastam os tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estáis cumprindo a lei,
real, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, mas se fizerdes acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados para a lei com transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Ora, se não comete adultério, mas é homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira e tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós me disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, e não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também o creem e estremecem? Mas queres saber, o homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede-se então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo não foi a meretriz Reabe também justificada pelas obras, quando escolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também sem a obra é morta. Salmos 50. Ó poderoso, o Senhor Deus fala e convoca a terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. Desde Sião a perfeição da formosura. Deus resplandece. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifício. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. Ouve, povo meu, e falarei. Ouve, ó Israel, e eu te prostrarei. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois o teu holocausto estão no contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilho, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves do monte, e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus por sacrifício as ações de graças, e paga o Altíssimo aos teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz: Deus, que fazes tu o recitares os meus estatutos, e em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês um ladrão, tu te comprases nele e tem parte com os adúlteros. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Tu te sentas a falar contra teu irmão, difamas o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que na verdade eu era como tu, mas eu te erguirei e tudo te porei à vista. Considerai, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, sem que haja que vos livre. Aquele que oferece por sacrifício ações de graça me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, e mostrarei a salvação de Deus. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, agradecemos a Ti por essa leitura que acabamos de ver.
Peço que o Senhor grave essa leitura nos nossos corações e mente, e que possamos viver, Senhor, a cada dia. Dai-nos o dia abençoado na tua presença, e que o Senhor abençoe a cada um que está nesse projeto de ver a Bíblia toda em um ano. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.